No Papo Reto com Profissional em Destaque, o assunto é muito importante para qualquer criador de equinos, que é reprodução. Os cuidados com a gestação de uma égua para que o potro nasça saudável. E esse e outros detalhes, quem vai dar mais informações é a médica veterinária. Eu vou até ler aqui porque são, como se diz, o currículo dela é extenso, viu? Mestre em ciência animal e especialista em cirurgias de grandes animais, Suyan Bretel, que está aqui do meu lado. Seja bem-vinda, Suyan. Obrigada. Obrigada pelo convite por estar nesse programa. A gente que fica feliz de poder contribuir com um assunto tão interessante, né? E que, assim, às vezes pode gerar e despertar muita curiosidade. Eu posso falar que você é uma obstetra de equinos? Isso, eu tenho especialização em obstetrícia e trabalho não só com os equinos, mas eu sou uma obstetra de grandes animais. Então, é no geral? Geral. Equino, bovino? Ovinos, caprinos, suínos, em geral. Que eu ajo nessas emergências obstétricas. E como que é, assim. e como que é esse trabalho que você desenvolve? É uma, como se diz, é uma especialidade diferente, né, do convencional, né, que está todo mundo acostumado. Isso, todo mundo pensa que o trabalho de um obstetra, ele é só no momento do parto, no auxílio ao parto. E, na verdade, o trabalho do obstetra ele vem desde a concepção. Então, desde o momento que o animal está prenhe, né, o obstetra ele tem o papel aí no pré-natal, assim como as mulheres fazem, né, no momento do parto e no auxílio imediatamente após o parto. Então, é um trabalho antes, durante e depois? Antes, durante e depois, isso aí, justamente. E para falar de cuidados no período de reprodução desses animais, desses equinos, quais são os principais cuidados que um criador tem que ter? Porque são inúmeros, né? Os principais cuidados estão relacionados aí a gente ter um animal que venha ter uma gestação e um parto saudável. Então, nós temos muitos cuidados correlacionados à nutrição, inclusive, e sanidade. Então, o obstetra, a gente acompanha o parto, né, confirmando a gestação, a gente faz vários acompanhamentos. Hoje, a gente tem uma ferramenta que é a ultrassonografia, que é uma realidade no campo, né, todo veterinário que trabalha com a reprodução tem esse equipamento, é portátil, é acessível. Então, a gente acompanha desde a placentação, do crescimento do feto, acompanha a nutrição da égua, faz todas as vacinas necessárias, vermífugo, para que no momento do parto o animal seja saudável e a gente tenha um produto, né, um potro também saudável. Esse trabalho, como você disse, começa bem antes, né? Isso. Quando no período lá de reprodução dessa égua, lá no início, tem que estar já, como se diz, o criador tem que estar bem atento nesse momento, né? Isso, tem. O criador, né, na verdade, ele contrata alguém que trabalha com reprodução, nós temos os especialistas em reprodução. E a partir do momento que a prenhez é confirmada, o trabalho do obstetra também começa. Então, é essencial não só você confirmar a gestação e aguardar o parto. É essencial que o criador ele tenha um médico veterinário responsável para o acompanhamento de toda a gestação. Então, a gente faz várias visitas para ter certeza que a gente tem um potro saudável, que não tenha problemas no momento do parto. E como que deve ser o manejo dessa égua prenha? Primeiro, a égua prenhe, né? Muita gente acha que a égua deve parir gorda. Então, ela não deve parir nem gorda e nem magra. A gente tem um score corporal ideal, né? Que é o animal que está equilibrado, está com as costelas cobertas, né? Está com o flanco cheio, né? Então, ele está com um score saudável, né? É o principal cuidado. E manter um animal que está prenhe sempre próximo à propriedade. O grande erro, às vezes, dos criadores é falar, ok, está prenhe, vou deixar num pasto afastado, que a gente não vai mexer, vou esperar o momento do parto. Assim que esse animal parir, essa égua parir, eu trago para próximo. E aí a gente tem muito problema nutricional, muito problema com infestação de carrapatos, muitos problemas com parasitoses. Então, cuidados nutricionais, né? E manter sempre o animal muito próximo ao centro de manejo, ou próximo a, enfim, a sede do Aras, alguma coisa assim. Esse score corporal que você disse vai depender da raça, né? Isso. Vai depender da variedade, como se diz, eu vou falar variedade. Vamos falar, vai depender disso. Tem um ideal para que, por exemplo, uma manga larga, um campolina, um BH? A gente tem uma avaliação de score corporal, geralmente varia de 1 a 5. Né? O ideal é que o animal esteja ali no score corporal entre 3 e 4. Então, um animal que está gordo, saudável, não está obeso e nem magro. Entendi. Então, quem pode avaliar, inclusive, esse score corporal é o médico veterinário no pré-natal.
falou, opa, essa égua está um pouquinho magra, né? Vamos aumentar a ração um pouco, vamos suplementar com sal mineral. Sal mineral é essencial em todo momento da gestação. E assim que a égua ela tem o momento do seu parto, que nasce o potro, é importante a gente dar também uma ração com nível de proteína um pouco mais alto. Então, aquela ração que a gente chama ração de potros, ela é legal também para a égua, que ela vai ajudar no momento da lactação. Entendi. E quais são os principais problemas na gestação que uma égua que o criador pode enfrentar se ele não tiver os devidos cuidados com essa égua? A primeira coisa a gente chama de reabsorção fetal. Então, o criador de cavalo, ele costuma ser muito ansioso, né? Então a gente faz um diagnóstico precoce com ultrassom. E existe um momento chamado reconhecimento materno da gestação. O que é isso? O feto, ele migra entre os cornos uterinos, né? E aí o corpo entende que está prenhe, a égua está prenhe, e acontece a placentação. Se nesse momento acontecer um aborto espontâneo, que a gente chama na verdade de reabsorção fetal, você pode ter uma égua que não vai apresentar um novo cio, você vai achar que ela está prenhe, vai deixar ela quietinha e daqui a alguns meses, cadê o potro? Então, existe uma certa importância do veterinário fazer o diagnóstico precoce, falar, ó, sua égua realmente está prenhe, a inseminação que você fez ou a monta que você fez, né, com ela deu certo e ó, daqui a 90, daqui 120 dias eu volto, confirmo a gestação. Depois disso, confirmada, né, mais uma vez a gestação, está tudo bem, não houve reabsorção, é a gente saber se a formação da placenta foi correta. Existe uma doença chamada placentite, que pode provocar abortos ou pode provocar uma infecção no potro, que esse potro nasce doente. É um potrinho que a gente perde ele na primeira semana de vida. Ele nasce, que a gente chama de toxêmico, entendeu? Então, é importante acompanhar do início, meio e o fim da gestação. São inúmeros probleminhas, né? Muita coisinha que você tem que estar atento, porque senão, para não perder esse potro, né? E corre o risco até de perder a égua, dependendo da doença, ou da parasitose, ou do que acontecer, né? Isso. E tem outra coisa que a gente deve ficar muito atento na gestação das éguas, é o parto gemelar. Parto gemelar. Isso. Ultimamente tem acontecido bastante, né? Tem acontecido. A gente faz os protocolos de superovulação, então às vezes você tem 2 potros, né, dentro do útero, e o parto gemelar, ele é sempre um risco para a égua e para o potro. Então a gente deve monitorar e evitar com que as gestações gemelares progridam. Se por acaso o criador realmente quiser progredir com uma gestação gemelar, tem que no fazer uma cesariana. momento do parto é necessário ter a presença do médico veterinário, que ela vai precisar de um auxílio durante o parto. Meu Deus do céu! Para você ter ideia, grandes criatórios hoje de equinos, estamos dizendo aí grandes criadores que têm equinos caros, potros caros, existe um papel do médico veterinário chamado médico veterinário residente. Ele mora no Aras em toda a estação de nascimento de potros. E o pior, ele troca o dia pela noite. Por quê? 90% dos partos acontecem entre 3 e 6 da manhã. Então, nesse momento, ele está nos pastos, olhando as éguas, ajudando os potros que necessitam de ajuda, e durante o dia ele dorme. Meu Deus do céu! Então, realmente, eu ouvi falar sobre isso, que geralmente as éguas parem mais no período da noite, Isso. Então é real. Real. E existe esse papel do médico veterinário. Então, eu até alerto criadores que querem investir em genética, querem tirar potros já com valor aquisitivo grande, tenham seus veterinários residentes. Ou tenham um colaborador, um funcionário muito comprometido, que levante de madrugada para ver se está tudo bem com o parto dessas éguas. Meu Deus, é muito detalhe, é muito muita detalhe, coisinha. muita E coisa. em relação à alimentação dessa égua, durante a gestação, pós-gestação, como que deve ser essa alimentação? Primeiro, a base da alimentação dos cavalos é um volumoso de qualidade. Então, você tem que ter um feno de boa qualidade, né? Ou um pasto de muito boa qualidade para esses animais poderem se alimentar. Por que eu digo isso? Porque se ele come um alimento, um volumoso de baixa qualidade, existe o risco de cólicas por compactação no terço final da gestação. Então, se você por acaso não tem um feno que está muito bom, adicione óleo à alimentação das éguas, é uma boa alternativa. Mas eu chamo muita atenção para a necessidade do sal mineral. Um sal mineral para equinos de qualidade vai
auxiliar no momento da contração do parto, ele vai auxiliar no momento da limpeza da égua, que é o que? A expulsão da placenta. Então, o sal mineral tem que estar disponível em todo momento da gestação, do parto, do pós-parto. Então, assim, são esses cuidados que, com a alimentação, que a pessoa deve ter bastante atenção, né? Então, em relação à vacinação, vermifugação, cuidado sanitário, como que deve ser? Qual que é o período certo de como se diz, fazer essa vermifugação, essas vacinas? Qual que é o período certo? Geralmente nós recomendamos o controle de verminoses, né, vermifugação dos equinos a cada 90 dias. Criatórios que tem muita aglomeração, tem muitos animais no espaço pequeno, você pode fazer a vermifugação a cada 60 dias. E qual é o cuidado? Existem alguns vermífugos à base de organofosforados, né? É a base que você vê na bolinha lá, organofosforados, que eles causam aborto. Então, no terço final da gestação, consulte um médico veterinário. Ligue para um médico veterinário, olha, eu estou precisando dar um vermífugo para minha égua, mas ela já está no terço final da gestação, a barriga está bem grande. Ele vai te orientar quanto melhor vermífugo. Porque para nós é muito fácil falar uma base, um organofosforado. Às vezes o veterinário fala, não, compra esse aqui, compra esse, toma cuidado. Entendeu? Então, as éguas realmente devem ser desverminadas, mas usar algumas bases que não serão tóxicas. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter esse cuidado e também o criador também está passando essa informação para o veterinário, porque às vezes, me manda um vermífugo aí, ele vai mandar. Isso. É importante sim consultar o veterinário. E as vacinas, como você me falou, de grande importância, sim, a gente fazer vacinas contra o herpes vírus. O herpes vírus, ele tem uma prevalência extremamente grande na nossa equidicultura nacional e nós fazemos um protocolo de vacinação no 5º, 7º e 9º mês de prenhez. É o nosso pré-natal. E o que é o legal? No 9º mês, a gente usa uma vacina polivalente, não pensar só no herpes, pensar também no tétano, pensar na influenza equina. Imagina uma égua parir gripada, não vai ser legal. Ou durante o parto, a égua se machucar um pouco, tem um ponto muito grande, lacerar um pouco a vulva, ela pode desenvolver tétano. Então, a dica que eu dou, e gosto de dar muito para os meus clientes, meus alunos também, né? Vacinar no 5º e 7º mês contra o herpes vírus e no 9º mês com uma vacina polivalente, proteger contra o tétano, influenza e o herpes. E com a proximidade do parto, quais são os sinais fisiológicos que pode ser detectado nessa égua? Esse daí é importante, é a maior pergunta dos criadores de cavalo. Como é que eu sei, doutora, que está no momento, como é que eu sei que eu tenho que levantar de madrugada para acompanhar, que está perto? Sim, eles são ansiosos. Como? Tem sinais muito claros. Primeiro, a barriga da égua vai estar extremamente grande, você vai sentir que a égua vai estar mais letárgica, cansada, a tropa vai vir comer ração, ela já vai vir mais atrasada. Ok, isso aí é fácil de todo mundo ver. Segundo sinal, ela tem um relaxamento da pelve. Então você vai olhar a anca da égua e ela vai estar como se estivesse seca. Vou falar assim para todo mundo entender, né? Então ela tem um afundamento. Isso é um relaxamento da pelve para o parto. É uma preparação. A gente vê muito isso nas éguas, por exemplo, da raça quarto de milha. Costuma ter uma anca bem cheia, né? Musculatura dupla. Ela seca a anca. Então, quer dizer que a pelve dela já está preparada para o parto. Outro sinal é a gente ver o úbere cheio. O úbere, ele engana um pouquinho a gente, porque a égua que vai parir pela primeira vez, ela enche o úbere e esvazia o úbere. Enche, esvazia. A égua que já pariu outras vezes, ela enche e já pare no prazo máximo de 15 dias. Então, o úbere encheu e entre os dois tetos vai criar uma cera. Então, você vai passar a mão entre os tetos e vai ter uma cera pretinha, como se fosse uma lubrificação. Quando essa cera aparece, o úbere está cheio e a pelve relaxou, e no máximo uma semana o potro vai nascer, entendeu? Um detalhe, não ordenhe a égua. Tá? Alguns criadores querem ver se já tem leite, já tem colosso e ordenha a égua. É muito perigoso, você pode causar mastite. Principalmente que você pode manipular com a mão suja. Então, você vai lá, vê o úbere cheio, vê se tem a cerinha, mas não ordenha a égua. Certo? Segue essas dicas aí, gente. É sucesso garantido, viu? E nas fases do parto, quando que, por exemplo, em que momento que eu vou ter que auxiliar essa égua? Como se diz, a chegada desse potro. Como que eu vou identificar isso? O parto, ele é dividido em 3 fases, tá? A primeira fase é a fase que antecede imediatamente o parto, que o que você vai ver?
a égua afastada do restante dos animais. Ela tem um comportamento de deita e levanta, então ela deita, olha para a barriga, levanta, bebe uma água, fica estática, deita de novo, tá? Isso pode durar até 6 horas. O momento do parto, propriamente dito, é o momento que a gente tem a ruptura da placenta, então a gente tem a saída do líquido amniótico, né? Então você vê o líquido saindo, e aí começa a expulsão. A expulsão do potro ela é muito rápida, ela tem que durar 2 horas, somente. Então no momento que começa a expulsão, a égua já vai deitar, começar a contrair. Se isso passar de 2 horas, chama o médico veterinário imediatamente, porque o potro pode estar em sofrimento. Meu Deus. Tá? E depois a gente tem o período de expulsão da placenta, que é a terceira fase do parto. Que é importante também você monitorar se essa égua, como a gente fala no campo, se essa égua limpou. Esse período de expulsão, ele tem que ser em até 12 horas. Então é bem sistemático mesmo. Principal, será que a minha égua está precisando de ajuda ou não? Se esse momento da expulsão passar de 2 horas. Passou de 2 horas, chama o médico veterinário. Aí tem que acelerar o processo. Tem que acelerar, já é legal você ter o contato de um veterinário que tem experiência com parto, um obstetra, como a gente falou no início, e ligar e falar, ó, minha égua já está aqui, já tem mais de 2 horas que está tentando, né, parir, não está conseguindo, e aí às vezes é um auxílio muito simples, mas é um auxílio, ela vai precisar de algum tipo de auxílio. Você falou dos gemelares, acontece de ter cesariana? Acontece. E a cesariana dos equinos, muito diferente do que a gente vê nas vacas, que às vezes o veterinário vai até a propriedade, faz a cesariana a campo, com todos os cuidados, lógico, mas faz. A cesariana de égua, ela é uma cirurgia exclusivamente de centro cirúrgico, tá? Então, a importância do veterinário que te atende, se ele realmente diagnosticar que é necessário fazer uma cesariana, esse animal ele tem que ser submetido a anestesia inalatória, tá? A gente tem alguns centros cirúrgicos aqui no estado de Goiás à disposição. E é feita uma laparotomia, então uma abertura da cavidade abdominal com o animal sob anestesia geral. Meu Deus. Um pouco mais complicado. Porém, o que deixa a gente mais tranquilo? Você pode programar. Éguas têm menos problemas de parto do que vacas. Éguas, por serem contrações extremamente fortes e rápidas, geralmente o potro dá o seu jeito de nascer. Mas se acontecer um negócio assim... Mas se acontecer, tem que ir para um centro cirúrgico. Não tem que ser mantido ou seja, por isso que é importante ter esse acompanhamento, né? Para que no final não tenha esse risco de, às vezes, ter que correr com... Ter que correr, embarcar, ir para um hospital veterinário. E é mais complicado, que aí corre riscos também, né? Isso. Suyan, e depois que esse potro nasce, quais são os cuidados que tem que ter com ele? Todo criador tem que observar as primeiras 2 horas de vida desse potro. Então, um potrinho, nas primeiras 2 horas, ele tem que ter a capacidade de levantar, tá? E procurar o úbere da mãe para mamar o colostro. Se nesse período de 2 horas, né, ele não teve esse interesse, está apático, ou não levantou, ou levantou e não procura o teto, mais uma vez, a atenção de chamar um médico veterinário profissional para saber se houve algum problema congênito, ou se ele passou por um momento de asfixia durante o parto. Às vezes ele teve um parto dificultoso, né, com algum tipo de dificuldade, e ele vai precisar de um auxílio nas primeiras horas. E o primeiro auxílio é a mamada do colostro. O potro, assim como o bezerro, nasce sem nenhuma defesa imunológica. A defesa ela vem totalmente do colostro. O colostro tem que ser mamado nas primeiras 6 horas de vida. E digamos, por exemplo, que a gente perca a égua no parto, tá? Por algum problema. As propriedades devem ter banco de colostro. Então é muito legal se uma égua parir, a primeira égua que parir, uma égua muito saudável, você ordenhar e você congelar um colostro, ter um colostro no seu aras congelado. Aquele colostro pode ser descongelado em banho-maria e salvar a vida de um outro potro. Meu Deus, é muito... É um banco de colostro. Geralmente nas clínicas, nos hospitais veterinários, nós também temos bancos de colostro. Ah, tá. E, por exemplo, às vezes o criador não tem lá na propriedade dele, aí tem que buscar um banco de colostro. Isso. Na minha clínica, por exemplo, a gente tem um banco de colostro e a gente doa o colostro. Ele não é vendido. Então, o criador precisou, a gente doa e, de contrapartida, os criadores fornecem leite também para o nosso banco. Ah, que bacana. Isso aí é um trabalho bem legal que a gente costuma fazer, né? É um trabalho social. É um trabalho social, é um trabalho que salva vidas. Salva vidas, né? E quais são os principais problemas que o criador tem com esse potro, como se diz, ao nascer? Olha, a gente já pode falar dessa capacidade de levantar.
né? A capacidade de levantar, por exemplo, na musculatura, o esforço do potro, ele produz calor. Então, o potrinho que não levanta, por exemplo, ele vai ter uma hipotermia. Então, você vai ter que aquecer ele, colocar uma cobertinha, esfregar o potrinho, fornecer calor para estimular ele a levantar. Mas o principal, como eu falei, é o colostro. Ok, mamou o colostro. Então, a gente prossegue para um outro cuidado, cura do umbigo. Tá? O umbigo, ele se comunica ali diretamente, né, com o fígado, com a bexiga, com a aorta, com os pulmões. Então, qualquer infecção que venha a ascender pelo umbigo vai levar o potro a uma infecção generalizada. Então, a cura do umbigo ela deve ser realizada pelo menos 2 vezes ao dia, nos 5 primeiros dias do potro. E a gente faz isso com iodo, muito tranquilo, um copinho com iodo, 1 minutinho em contato, mas é essencial. A gente diz que a saúde do animal entra pelo umbigo. E isso durante quanto tempo? Pelo menos 5 dias. 5 dias? 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Isso. Mais uma dica, né? Mais uma dica, a cura do umbigo. Esse é um assunto amplo, né? Que abre um leque para vários outros, né? E que o criador tem que estar, sim, atento, né? Para não perder aí o seu, como se diz, o seu plantel, né? Às vezes nasce aí os potros e os potros não têm o desenvolvimento, o desempenho que ele espera, né? Então, esses cuidados são muito importantes. É um assunto amplo e eu queria poder falar mais, mas o tempo já chegou ao fim. Para finalizar, Suyan, eu quero que você deixe uma dica para os criadores de cavalos, de éguas, equinos no geral, né? Certo. Qual que é a dica que você deixa aí para eles? Tenha um médico veterinário de confiança, próximo a você, entendeu? Tem um médico veterinário que acompanhe, né, desde a escolha, que te ajude na escolha de um sêmen, por exemplo, para você emprenhar a sua égua, que acompanhe toda a gestação, que esteja à disposição nas emergências, né? Ou que pelo menos te indique alguém no momento de emergência. E que o grande produto para quem cria cavalo é o potro. Então, o potro ele deve ser criado, né? Ele deve ser esperado e a égua preparada para que a gente tenha um animal saudável. E que é coisa mais linda do que um potrinho também correndo num passo, né? É muito lindo mesmo. Suyan, agradeço a sua participação, a sua contribuição aqui com o Urbana Caipira, um assunto tão relevante e importante. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, mandar aí também a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui, deixa seu recadinho aí nos comentários, segue a gente também nas redes sociais, Urbana Caipira e Vanessa Ferri. E daqui a pouco tem mais.